Creio que Deus tem uma palavra poderosa a cada vida, a cada coração neste lugar. Amém? Estou feliz por cada irmão, por cada irmã. E também vi aqui nessa noite nossos vizinhos ali. Amém? Sejam muito bem-vindos em nosso meio. Essa casa também é a casa de vocês, porque é a casa do Pai. Então vocês têm liberdade, sintam-se bem-vindos neste lugar. Amém, meus irmãos? Todos encontraram Romanos, capítulo de número 11, verso de número 8. Diz assim: como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Verso 17 a seguir diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste deixado no lugar deles, e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Não e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, para com a benignidade de Deus, se permanecerdes na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para escotado do natural, zambujeiro, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira. Quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Espírito de Deus venha nos direcionar nessa palavra, venha nos dar o entendimento daquilo que está no nosso coração. Amém? Oremos. Santo Deus e maravilhoso Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, crendo, Senhor, que a Tua vontade e o Teu Espírito vão se revelar neste momento, Senhor. Venha falar com a Tua igreja de uma maneira especial, específica e pontual naquilo que nós precisamos ouvir. Abre o nosso tempo, Senhor, prepara o coração para recebermos esta palavra, Senhor, a semente do Teu Evangelho, e que venha frutificar, Senhor, a 30, a 60 e a 100 vezes mais, e o Teu nome será glorificado. É o que nós Te pedimos crendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Querem estar assentados, glorificando e adorando o santo nome do Senhor. Queridos irmãos, nós já estamos, como eu falei, algumas semanas falando da carta de Paulo aos Romanos. E nesta noite o Espírito Santo nos trouxe até o capítulo de número 11. E o tema sobre o qual eu quero falar ao teu coração nessa noite é a respeito da ação de Deus com o seu povo. Para que você entenda, aquilo que nós vamos tratar nesta noite é a seguinte: será que Deus pode retirar alguém do convívio da igreja, do meio do evangelho, para nos dias de hoje, cancelar alguém? Será que Deus faz isso? Na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos perceber que Jesus Cristo é a oliveira verdadeira. E nós vamos ver que Israel é a boa oliveira. A oliveira
que foi plantada, a oliveira que foi cultivada, que foi desenhada por Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que os gentios, que somos nós somos os zambujeiros. O que é o zambujeiro? O zambujeiro nada mais é do que a oliveira braba, aquela que cresce no meio do mato, que cresce ao acaso, aquela que não foi plantada, não foi projetada. E qual que é a diferença do zambujeiro para a boa oliveira? O zambujeiro, ele não produz um fruto de qualidade, ele produz um fruto que não pode ser aproveitado. Mas vamos ver aqui, Israel, mesmo sendo a boa oliveira, foi cortada, foi retirada do plano de Deus, que veio através do Evangelho. Mas nós vamos ver aqui Paulo dizendo que, mesmo nós temos a boa oliveira, Cristo, e a partir da ligação com a boa oliveira, nós poderemos produzir frutos bons. Então alguém pode olhar para a tua vida, e até determinado momento da tua história, você foi zambujeiro, você produzia frutos maus, frutos que não eram agradáveis aos olhos do Senhor. Mas chegou o momento que Deus, Ele olhou para você, e através da palavra de Deus, você creu no Evangelho, então automaticamente você foi ligado à boa oliveira. E como que acontece isso? Para que você entenda, no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, no verso de número 21, 22 e 23, o apóstolo Paulo, ele vai explicar como isso acontece. Ele vai dizer assim: a vós também, que no outro tempo éreis estranhos, e inimigos do entendimento. Veja bem, em outro tempo, no tempo passado, nós éramos inimigos do Senhor no entendimento da palavra de Deus. Nós éramos zambujeiros pelas vossas obras más. Então as nossas obras, elas determinam diante de Deus se nós somos filhos de Deus, temos frutos bons, ou se nós somos a verdadeira oliveira. Mas o que acontece agora? Contudo, Ele nos reconciliou. E como que Ele fez isso? No corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Você está entendendo por que Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, Ele morreu na cruz no nosso lugar, para nos tirar de zambujeiros e nos ligar à verdadeira oliveira, para nos apresentar a Ele, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Esse é o projeto de Deus da vida. Esse é o fruto que Ele espera de mim e que espera de você: santidade, irrepreensão e inculpabilidade. Ele quer olhar para você, Ele quer olhar para mim e ver um homem e uma mulher santa, um homem e uma mulher irrepreensível, um homem e uma mulher inculpável diante do Senhor. Como que isso vai acontecer? Permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Amém? Você está entendendo? Você foi ligado à verdadeira oliveira que é Cristo, pela palavra, para ser encontrado, achado pelo Senhor santo
irrepreensível e inculpável. Mas para isso, você vai precisar permanecer na esperança do Evangelho. Mas quando nós olhamos para esse contexto, e principalmente para a igreja, nós vamos perceber que muitas pessoas começam bem, começam a andar em santidade na presença de Deus, começam a frutificar no Evangelho, mas no decorrer do tempo, a Bíblia está dizendo que se nós não nos movermos, mas essas pessoas, elas se movem da fé e da esperança. E o que acontece então? Aí nós vamos ver acontecer aquilo que aconteceu com Israel, que foi cortado da presença de Deus. No Evangelho de João, ou como acontece isso? No Evangelho de João, no capítulo 15, no verso de número 1 ao verso de número 3, o próprio Jesus Cristo vai explicar por que isso acontece. Ele diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira. É o mesmo entendimento. Aqui Paulo está falando da oliveira, aqui Jesus está falando da videira, mas o Senhor mesmo. Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira. Então Deus está olhando para nós, Ele está olhando para o investimento que Ele fez na nossa vida, e diante do investimento, Ele espera que nós frutifiquemos. Qual que é o fruto que Deus espera de nós? Uma vida santa, irrepreensível e inculpável. Amém? Olha só o que vai acontecer agora. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele atira. Mas agora o Pai vem e olha, e vê você frutificando, e me vê frutificando, o que Ele faz? Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então você vai ver em algumas pessoas, o poder da vida espiritual, do crescimento espiritual, elas vão frutificar cada vez mais, elas vão viver uma vida de santificação, elas vão viver uma vida abençoada por Deus, e esse processo, ele vai crescendo, ele vai aumentando, e Deus vai santificando, vai limpando cada dia mais. Por quê? Porque é o Pai que vai limpando, vai investindo, vai ali preparando a terra, vai fortificando a videira, vai frutificando, vai fortalecendo a oliveira, essa árvore crescendo e se tornando frutífera. Como que Deus faz isso? No verso de número 3, Jesus vai explicar dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor falou nesta noite. Por que nós viemos para a casa de Deus? Para ouvir a palavra. O que nós fazemos na nossa casa, quando abrimos a Bíblia? Nós nos alimentamos da palavra de Deus. E cada vez que nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós vamos sendo fortalecidos em Deus. É o momento que Deus chega em nós e diz: olha, isso aqui você não faz mais. Naquele lugar ali eu não quero mais você. Não faz mais essas coisas. Mude essa atitude na tua vida. Olha como você está se comportando, e nós vamos sendo mudados pela palavra de Deus. Por que alguns não frutificam? Porque não estão dando devida importância para o alimento espiritual. Estão negligenciando o convívio cristão. Lá no lar não estão dobrando o joelho, pedindo direção para o Espírito Santo de Deus. Aí automaticamente, espiritualmente, nós vamos nos tornando ricos espirituais. Nós vamos enfraquecendo espiritualmente. O nosso frutificar já não atende à expectativa do investimento que Deus fez na nossa vida. Aleluia! E o que Deus está falando para nós nessa noite?
eu quero investir ainda mais na tua vida. Você é a oliveira verdadeira. Outrora você foi zambujeiro. Outrora você não tinha valor. Outrora você para a sociedade, para a tua família. Mas eu te liguei na oliveira verdadeira. Para você frutificar, ser abençoado, prosperar. Para que a tua luz resplandeça sobre aqueles que estão à sua volta. Aleluia! Glórias a Deus. Quer ver um detalhe interessante? A Bíblia também nos compara a uma figueira plantada no meio de uma vinha. É uma parábola que Jesus contou. E nessa parábola Jesus disse que o lavrador, ele ia todo ano procurar fruto naquela figueira, mas ele não encontrou. Então o lavrador disse para o dono ali daquela fazenda, daquele local onde a figueira estava plantada, ele disse o seguinte: olha, eu vou cavar em volta, eu vou adubar novamente a figueira, eu vou investir nela. No próximo ano, se você voltar aqui, ela não estiver, você pode cortar. Então nós vamos ver que aquela figueira estava plantada no melhor lugar. A vinha era o melhor terreno que um judeu tinha. Então aquela figueira não tinha desculpa. O que eu quero que você entenda é que, deixando de ser zambujeiro, você foi ligado à verdadeira oliveira. Você está no melhor lugar, recebendo o melhor alimento. Você está diante do plano da salvação. A gente foi feito o maior investimento na cruz do Calvário. E o que Deus espera de você é chegar em você e encontrar frutos espirituais. E quando Deus não encontra, o que Ele faz? Ele investe mais um pouco, cava em volta, Ele vem novamente por frutos, e quando Ele não encontra, o que acontece? Ele corta. E algo que precisamos entender é que, quando nós não produzimos frutos, ou ouvimos a palavra do Evangelho, e o nosso testemunho não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus determina para a nossa vida, existe um sério risco. Nós nos cortamos por isso. A verdadeira oliveira. Aí você vai ver no verso de número 20, Paulo dizendo, no capítulo 11 de Romanos: está bem, pela sua incredulidade eles foram quebrados. Eles não creram em Cristo, eles não creram na promessa, e por isso eles foram retirados do plano da salvação. Olha só o que Paulo vai dizer na sequência: tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeça, mas teme. O que Paulo está dizendo aqui é que eles foram cortados, e eles eram a oliveira verdadeira. Imagina agora nós, se não andarmos segundo a palavra de Deus. Ele vai falar no verso 21 dizendo: porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Você está entendendo aquilo que Deus está falando? Paulo está comparando a igreja com Israel. E ele está dizendo assim, ó: se Israel eu já fiz o que tinha que ter feito. Eu já enviei os profetas. Eu já revelei a minha palavra. E eu estou esperando de vocês um fruto diferente. Mas Israel olha para tudo isso, mas não responde ao investimento de Deus. Aí Paulo está dizendo, eles foram cortados. Quanto mais vocês, se não responderem aquilo que o Evangelho exige de vocês.
Como que isso acontece? Nós vamos ver em Provérbios, ou como alguém chega a esse nível. Nós vamos ver em Provérbios capítulo 29, verso de número 1, para ilustrar esse ponto. A Bíblia diz assim, ó: o homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado repentinamente, sem que haja cura. O escritor aos provérbios, ele está dizendo que o homem que foi repreendido muitas vezes, ou seja, alguém chegou para ele e disse: olha, para com esse hábito, para com essa atitude, muda de vida, para de mentir, para de roubar, para de se prostituir. E muitas vezes ele foi sendo repreendido. O que vai acontecer com esse homem se ele endurecer a cerviz? O que é endurecer a cerviz? É manter a mesma direção, sem mudar o curso da sua vida. É receber a redenção, achar que não precisa de mudança. É receber a voz de Deus, mas não dar ouvido para aquilo que o Senhor está falando. O que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai dizer assim, ó: será quebrantado repentinamente, sem que haja cura. Alguém está vivendo dissolutamente, alguém está brincando com a palavra de Deus, alguém vem na casa de Deus e Deus repreende essa pessoa através da palavra, e Deus repreende novamente, e o Espírito Santo visita e manda mudar alguma coisa, e a pessoa continua com o hábito. O escritor aos provérbios diz que essa pessoa será quebrantada repentinamente. O que é repentinamente? Ela não vai nem ver de onde veio o machado. Ela vai ser quebrada de tal ponto que não vai haver cura, dependendo do nível de incredulidade que assentou no seu coração. Então, quando por Deus nós somos repreendidos, irmãos, é necessário uma mudança de vida, é necessário uma mudança de história, é necessário recebermos a palavra de Deus e entendermos que se Israel foi na verdadeira oliveira, e Deus está olhando para nós e esperando de nós frutos dignos de arrependimento. Aleluia! Você está entendendo aquilo que Deus está falando? Mas como que acontece isso? Provérbios 29 explicou para nós, mas eu quero dar mais um exemplo. No livro do Gênesis, capítulo de número 15, nós vamos ver Abraão. Ele está falando com Deus, ele oferece sacrifícios ao Senhor. Deus se revela a Abraão e faz uma promessa para ele a respeito daquilo que aconteceria com a sua semente. Aí Deus vai dizer assim: olha, vocês vão viver peregrinos nessa terra, vocês vão viver em uma terra estranha, mas vai chegar o dia que eu vou mandar vocês, a tua descendência, para a terra que é de vocês. Mas quando isso vai acontecer? Gênesis capítulo 15, verso de número 16, diz assim: e a quarta geração tornará, por medida da injustiça dos amorreus, não está cheia, não está completa. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que Deus estava olhando para os moradores da terra, e Deus tem uma taça, a taça da ira de Deus. E Deus está conversando com Abraão e dizendo: olha, eu vou colocar vocês naquela terra, mas tem um problema, eu preciso que a medida da injustiça se complete. No momento que a medida da injustiça se completar, eu vou arrancar eles de lá, e eu vou colocar vocês naquele lugar. Por que muitas vezes nós vemos, até mesmo no nosso meio,
pessoas brincando com a palavra de Deus e não acontece nada. E nós olhamos para essa vida e não entendemos nada. Pessoas até mesmo em cima do altar, que vivem uma vida que não condiz com a palavra de Deus, pregando o Evangelho, louvando o nome do Senhor, usando uma vida, e vai dizer, mas Deus não faz nada, não acontece nada com ele, não acontece nada com ela. É aquilo que Deus está falando para Abraão. Vai chegar um momento que a taça vai se encher. Vai chegar um momento que ele vai ter pecado tanto, errado tanto, brincado tanto com o Evangelho, que ele vai acontecer com ele aquilo que está em Provérbios 29:1. Ele foi repreendido muitas vezes, ele endureceu a serviço. Então, sem que haja cura. Você está entendendo? Por que existem pessoas brincando com o Evangelho? É porque Deus ainda está permitindo. Deus ainda na sua misericórdia está deixando. Deus não dá misericórdia, mas tem um porém, a taça da medida está sendo cheia, ela está aumentando, e nesta noite Deus está falando ao nosso coração: tome cuidado para não brincar na presença de Deus. Tome cuidado com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está vivendo, da forma como nós estamos nos comportando diante da palavra de Deus, porque quem sabe nós estamos vivendo dentro da misericórdia de Deus, achando que está tudo bem, mas a taça já vai transbordar, e quem sabe de um dia para o outro nós seremos quebrantados. Aí daí não encontraremos mais lugar para arrependimento. Aleluias. Um outro detalhe. Nós vemos que Sansão, ele foi escolhido por Deus. A mãe de Sansão era estéril. Um anjo visita eles. Ela gera, dá à luz a um filho. E aquele filho chamado Sansão seria nazireu desde o seu nascimento. E como nazireu, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber bebida forte, ele não seus cabelos. Mas os irmãos vão ver no livro de Juízes que Sansão ele vai brincando. Ele fazia alguma coisa que não agradava, maravilhas movido pelo poder de Deus. Mas ele vai brincando, ele vai deixando os pecados levarem a vida dele. Ele vai se deixando levar, achando que Deus não se importava com aquilo que ele estava fazendo. Mas chegou o momento em Juízes, capítulo de número 13, verso de número 5. Aliás, capítulo de número 16, verso de número 20. Que a Bíblia diz que Sansão, mais uma vez, ele disse: eu irei e destruirei os meus inimigos. Mas ele não sabia que o Espírito de Deus havia deixado ele. Então ele achou ainda que ele tinha poder, ele achou ainda que ele tinha autoridade, que ele tinha força, mas o que ele não sabia é que a taça tinha se enchido. Ele errou tanto que Deus o deixou, se moveu dele. E no momento que ele se levanta para ter contra os filisteus, a Bíblia diz que ele foi preso, os seus olhos arrancados, amarrado em uma coluna, servindo como animal para mover uma moinha. Aquele homem que outrora era um juiz em Israel, um homem temido pelos filisteus,
agora é humilhado pelo seu inimigo. Por quê? Porque deixou a taça se encher. Ouviu a repreensão de Deus muitas vezes, mas endureceu a serviço e foi quebrantado repentinamente. E os irmãos vão ver na história que Deus o enche por mais uma vez. Ele derruba as colunas ali daquela casa onde ele estava. Morre ele e os filisteus. Mas o triste fim da vida dele foi por causa da maneira como ele estava vivendo diante do Senhor. O que isso tem a ver conosco nesta noite? Deus está olhando para nós e dizendo: tome cuidado. Tem uma taça se enchendo. A minha misericórdia ainda está dizendo: olha, presta atenção naquilo que você está falando. Aonde você tem andado, aquilo que você tem conversado. Presta atenção na minha palavra, porque a minha palavra que vai deixar você limpo e pronto para frutificar. Quando por Deus fores repreendido, não endureça serviço. Diga: Senhor, eu estou aqui, eu vou ouvir a tua voz. Senhor, fala comigo, porque o teu servo ouve. Diga para Deus nessa noite: Senhor, não deixe encher a taça. Eu quero ser quebrantado sem que haja cura. Eu quero contar arrependimento diante de ti nesta noite. Aleluia. Aleluia. Nesta noite a misericórdia de Deus está sobre este lugar. A graça de Deus ainda está sobre a tua vida. Você ainda é zambujeiro, mas ainda está ligado à oliveira. Não deixa ele remover você da raiz, porque se você for removido, não poderá mais frutificar. Aí João diz no capítulo de número 15, no verso de número 6, que aquele ramo que foi removido, ele vai secar e vai ser lançado no fogo. Aleluia! Aquilo que te sustenta é a seiva, que vem através da raiz da oliveira. Aquela alegria do Espírito Santo que você sente muitas vezes no meio das crises da vida, é a seiva do Espírito Santo que está te alimentando no meio das batalhas, no meio das crises, para você 100 vezes mais. Mas a partir do momento que nós vamos brincando com o Evangelho, Deus vai nos cortar. E o nosso fim será ser lançado no fogo. Aleluia. Essa é a palavra do nosso coração nesta noite. Porque é uma palavra de misericórdia, uma palavra que muitas vezes vem ao encontro daquilo que nós estamos vivendo, mas é uma palavra para produzir cura na tua vida. É o que Paulo está dizendo aqui, ó: não se ensoberbeça. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, olha só, considera, pois, a bondade de Deus. A bondade por quê? Porque Deus te ligou à oliveira. Mas Paulo vai dizer, não apenas a bondade você deve considerar, mas também a severidade de Deus. Então Deus é bondoso, mas Deus também é severo. O mesmo Deus que liga é o mesmo Deus que corta. O mesmo Deus é o mesmo Deus que lança no inferno. Aleluias. Glórias a Deus. Alguns dias atrás, eu vi Deus falando com uma pessoa aqui de uma maneira muito dura. Essa pessoa não está no nosso meio nesta noite. Eu vi o pastor Fia aí, dizendo assim:
que essa pessoa, se ela não mudasse a sua vida, o seu modo de agir, a sepultura já está aberta. Aí no final o pastor me procurou e disse, foi para aquela pessoa, para aquela mulher ali que Deus falou comigo. Aí eu fico pensando, diante de uma mensagem como essa, queridos, não tem como não se arrepender. Não tem como alguém ouvir uma palavra como essa e continuar a mesma vida. Quem sabe parece duro demais a profecia, mas se nós olharmos para Romanos capítulo 11, aquilo que Paulo está dizendo, é a mesma coisa que acontece aqui. Considera a bondade de Deus. Considera Deus enviou o próprio Filho para morrer por nós. Mas lembra também da severidade de Deus, que lança também o homem que não teme o Evangelho, que não respeita a palavra dele, que lança no inferno. Então nós temos que entender que existem dois caminhos, e existe um tempo aceitável para mim, para mim. E ver que a nossa vida se enquadra a expectativa de Deus para nós. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você está falando, aonde você está indo, aonde você tem depositado a tua confiança, aquilo que você está olhando quando ninguém está olhando, atende a expectativa de Deus. Atende aquilo que Deus fez por você. Aleluias, glórias a Deus, aleluias. Nesta noite o Espírito Santo está falando ao teu coração, é momento de arrependimento, é momento de mudar de vida, 180 graus, não é 360, é 180. É momento de estar indo em uma direção, virar para outra. Hoje eu vou ser limpo pela tua palavra. Eu vou dobrar os meus joelhos e buscar a direção do teu Espírito Santo. Porque eu quero conhecer a tua bondade, Senhor, não a tua severidade. Eu quero viver a tua promessa. E nessa noite Deus está falando ao nosso coração. Nós devemos viver o Evangelho, produzir frutos dignos de arrependimento, viver a palavra de Deus com integridade, andar na sociedade dando testemunho, vivendo como Paulo disse, santos, irrepreensíveis e inculpáveis, para que quem olhe para você perceba que você foi enxertado na oliveira verdadeira que é Cristo, que você se assemelha com Cristo, que você fala como Cristo, que você vive como Cristo, lá no trabalho, lá na casa, lá no lar, lá na família. Aleluia! Glórias a Deus. Está encerrando, nós estaremos orando. O que acontece com aqueles que resistem à voz de Deus? Nós vimos lá no primeiro culto, quando nós pregamos sobre Romanos, no capítulo de número 1, verso de número 26, que Paulo diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Verso 28, Deus os entregou a sentimentos perversos, para fazerem coisas que não convêm. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem. Então o Espírito Santo vem ao nosso coração e diz: muda de vida, crê no Evangelho, para com isso, para com aquilo. Ele vem no outro dia, fala novamente, ele vem na outra semana, fala novamente. Mas vai chegar um momento que a Bíblia diz que ele não contenderá mais no nosso coração. Ele insistiu, ele fez aquilo que era necessário,
Ele foi e nos convenceu do juízo, da justiça e do pecado, mas nós insistimos no erro. O que Deus faz? Nos abandonou ou abandona as paixões infames. Aí você vai ver alguém que conhecia o Evangelho, que conhecia a verdade, que pregou na igreja, que louvou na igreja, hoje está na prostituição, nas drogas, na fornicação. Por quê? Porque Deus o abandonou às paixões infames. Deus os entregou a sentimentos perversos para fazerem coisas que não convêm. Mas como pode? Ele conhece a verdade. Ela conhece a verdade. Ele sabe as promessas de Deus para a vida dela. Mas Deus entregou as paixões infames. O que é isso? É Deus olhando para alguém e dizendo: você não quer o Evangelho, então eu vou te deixar viver o pecado.